Vamos ao que interessa, né? Que eu vim aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Não gosto muito de usar o termo vim aqui pregar, porque parece que é uma coisa muito imposta. Vim aqui aprender também, né? Porque Deus fala com a gente primeiro, a gente transmite o que sente no coração e o que Deus fala para a gente poder transmitir para a igreja, né? Não sou nenhum literário, não sou nenhum teólogo, né? E vou aprendendo um pouquinho com vocês, um pouquinho com a vida, um pouquinho com a palavra, e assim a gente consegue transmitir alguma coisa. Para iniciar, eu intitulei esse momento, essa pregação, o final que Deus planejou. E já foi dito aqui, né? Muitas coisas que Deus planeja para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tudo que fazemos. Deus tem planos, né? E eu acredito que todos nós temos essa certeza, que Deus nos dá a chance de termos um final vitorioso. Ele nos dá essa chance. Nós temos essa opção. E você vai ver isso. E nós vamos perceber isso aqui através das palavras e dos textos que eu escolhi, não é? Todos nós gostamos de finais vitoriosos e felizes, né? Quem que não gosta de saber que algum momento da nossa vida nós tivemos êxito, nós tivemos sucesso, nós somos vitoriosos naquela trajetória, naquela batalha, naquela luta? Todos nós queremos, né? E não é à toa, né? Hoje é uma noite de sexta-feira que nós intitulamos como o culto da vitória. E é por isso que eu escolhi esse texto. E eu quero ler com vocês, está ali em Salmos 81. Vamos conseguir colocar, Léo? Salmo 81, a partir do 6. Verso 6. Obrigado, se vocês puderem se pôr de pé, em reverência à palavra. Livrei os meus ombros, livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão, e lhes respondi. E eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas ademonstrações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum deus estranho, nem se prostrem diante de deuses estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andasse na teimosia de seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. E até aí acaba o verso, acaba o salmo. Pode se assentar. Aconteceu com o povo de Israel, mas pode acontecer com a gente. Aconteceu naqueles tempos, quando o povo não obedecia e não escutava a voz do Senhor. Mas pode acontecer hoje com a gente. Todos nós, né, gostamos de finais felizes, vitoriosos. Nós sempre desejamos que o melhor aconteça. Portanto, vamos ver aqui algumas atitudes sábias,
que devemos tomar para ter uma vida feliz do começo ao fim. Léo, faz favor, Provérbios 16, 9. É o que todos nós desejamos, ter uma vida feliz. O coração do ser humano traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós podemos até querer, ou até tentar traçar os nossos caminhos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Quando estamos na presença do Senhor, é Ele que conduz tudo que você faz aqui nessa terra. Por isso nós dizemos, apresente tudo nas mãos do Senhor. O seu trabalho, o seu casamento, a sua família, o seu dia a dia, a sua vinda na igreja, a sua saída, a sua viagem de férias, né? Apresente nas mãos do Senhor. Ele guiará os seus passos. Sabe que isso é uma característica do ser humano, né? Ter essa felicidade, saber que tudo vai acabar bem. Mesmo passando por algumas lutas e problemas, nós esperamos que no final tudo vai dar certo. Nós sempre esperamos isso. É a esperança que nós temos no nosso coração. Tudo vai dar certo. Só que para isso nós temos que tomar algumas precauções, alguns cuidados e ter algumas atitudes. E é isso que eu quero passar. Para aqueles que andam com Deus, nenhum final será triste. Jeremias, meu querido, 29, o 11, o 12 e o 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Começa aí as nossas atitudes. Buscar ao Senhor. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração. Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Glória seja dada ao poderoso nome do Senhor. Nós sabemos muitas vezes, né, e eu conheço, e tenho histórias para contar de pessoas, né, da minha infância, pessoas do passado que passaram pela minha vida, né, que não conseguiram ter um final feliz. Ou mesmo antes de chegar à minha idade, já partiram dessa vida por algum problema, por alguma situação. E eu creio que você também deve conhecer alguém que não conseguiu ter a felicidade, ter o que almejava e o sonho que Deus tinha preparado para ele. Muitas pessoas são ceifadas mais cedo do que deveriam, penso eu, né? Porque acontece coisas às vezes, né? E eu já escutei aqui, os meus testemunhos não são assim tão como é que eu vou dizer, tão graves, vamos dizer, de pessoas que foram baleadas, né? Amigos que podem ter se envolvido em algum crime e perderam sua vida, né? Será que era isso que Deus queria para ele? Será que era isso que Deus sonhava para a vida dele? Se envolver em alguma coisa ilícita? Se envolver em algum roubo, em algum assassinato? Será que era isso? Será que é esse o plano de Deus para a minha vida ou para a sua vida? Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Infelizmente, muitas pessoas terminam suas vidas sem alcançar uma plena felicidade, porque não viveram aquilo que Deus sonhou para eles. Não deixaram o sonho de Deus fluir nas suas vidas. E nós temos essa oportunidade. Nós conhecemos a palavra. Nós viemos na casa do Senhor. Vem aqui nesse púlpito pessoas a pregar e a falar do amor de Deus. Todas as semanas. A mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. Quais são as atitudes que nós devemos tomar
perante a sociedade que está lá fora, perante o nosso amigo aqui que está sentado, o irmão do lado, o nosso vizinho de porta, o nosso colega na escola, na faculdade. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, e usar, claro, um texto que é bem conhecido, né, que é ligado ao povo de Israel, né. Este foi o caso do povo de Israel, que foi libertado da escravidão do Egito. Deus os libertou para dar-lhes uma vida melhor, um final feliz e vitorioso. E nós sabemos que não foi assim, né? Mas para chegar a esta vitória, eles deveriam antes serem aprovados, sendo obedientes ao Senhor. Era um teste, né? Era um teste. E um pouco que a gente conhece da história, parece que não foi muito bom, né? Léo, Êxodo 14, versículo 11 e 12. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que servimos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Imagina, né? Era uma dor terrível para eles, porque mesmo sendo escravos, mesmo estando sobre um jugo, sobre um peso, sobre uma escravidão no Egito, chegou um momento eles acharem que aquilo era o céu, aquilo era o melhor lugar. Para que tirar-nos daí? E agora nós vamos ficar aqui no deserto e vamos morrer? Muitos de nós talvez pensamos assim também, quando estamos numa dificuldade, né, Érica? Passa por uma dificuldade. Para que eu fui sair de Sintra, pá? Olha aí, as coisas não vão, não andam. Para que eu fui sair do Brasil? Eu sei de muita gente que chega aqui desesperado, devendo, porque faz empréstimo para vir para cá, depois sofre um monte para pagar, tem que trabalhar 18, 20 horas. Quem é que fica feliz assim? Quem é que pode gostar de estar imigrando, sofrendo dessa maneira? Só que depois passa, depois melhora, depois a coisa começa a fluir, depois você recebe o documento, depois você pode ter a cidadania. Opa, as coisas melhoraram, mudaram. Glória a Deus. E é assim. Léo, mais um no Êxodo, faz favor, querido. 15, 23, capítulo 15, o 23 e 24. Por fim chegaram a Mara. Outra reclamação, né? No entanto, não puderam beber a água de Mara, porque era amarga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Murmuração, irmão. Murmuração. Reclamação. Eu até quero abrir um parênteses sobre reclamação. Será que nós conseguimos fazer um propósito? Eu faço para mim, você faz para você, não é uma coisa coletiva, né? Mas é como é que se diz? Uma ideia, né? Uma ideia para você pensar, um propósito que você possa colocar no seu coração. Ficar 15 dias sem reclamar. 15 dias. Quando você for pensar, ai, esse meu patrão devia ter me pago hoje, não me pagou. Não reclama, não reclama, não reclama. Agradece porque você tem emprego. Ai, cheguei em casa, que bagunça, que não sei o quê. Minha mulher não fez a janta. Não reclama, irmão. Agradece porque você tem mulher.
mulher chega em casa, meu Deus, que bagunça que esse cara deixou aqui, pai, é toalha para todos os lados jogada, é roupa suja. Irmã, fecha a boca, irmã, não reclama, não. Você tem marido. Quinze dias, irmão. 15 dias sem reclamar da mãe, sem reclamar do pai, sem reclamar do marido, sem reclamar da esposa. Força, força, filha, tu consegue. Eu sei que tu consegue. Tu está dizendo que não, mas tu consegue. Eu sei que tu consegue. 15 dias. Força. Soraya, Soraya, não me envergonha, Soraya. Você vai ver as coisas mudarem. Isso não é brincadeira, irmão. Você vai ver as coisas mudarem. Quando for reclamar, pensa numa bênção. Reverte a situação. Você vai ver que mudança que é. Que beleza que é na minha vida, na sua vida, na vida da família, na vida da comunidade, no trabalho, na escola. É um bichinho que vai pegando um no outro, daqui a pouco ninguém mais está reclamando, irmão. Ô, glória! Pronto, era só um parênteses, né? e por isso, tudo isso que o povo fez naquela altura no Egito, né? É por isso que as coisas não aconteceram. É por isso que a felicidade deles ali demorou muito para acontecer. E aquele povo, na verdade, que correu e andou no deserto, feito barata tonta, eles não viram a promessa, eles não entraram na cidade, eles não entraram na terra prometida. E para que não aconteça o mesmo conosco, né, comigo e com vocês, e para que chegamos ao fim de nossas vidas de maneira que Deus planejou, da maneira que Deus planejou, viva o que Deus planejou para você. Para que não aconteça esse tipo de situação que aconteceu com o povo, está aqui na Bíblia. Sofreram, penaram, reclamaram, pecaram contra Deus. Devemos começar a ter novas atitudes. E tem que ser hoje, irmão. Por acaso, começou o ano há 5 dias atrás. Hoje é a primeira sexta-feira, o primeiro culto de sexta-feira do ano. E eu aproveito para colocar esse desafio a você. Comece hoje a mudar as suas atitudes. Deixe Deus agir na sua vida. O que Ele planejou é muito melhor, meu irmão. O que Ele planejou para mim é muito melhor do que eu sonho. Léo, Salmo 143, 10, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano, sem pedras, sem morros, sem buracos, um terreno plano. Me ensina, Senhor, a fazer isso. E você também pode pedir isso ao Senhor, é claro. Se vocês leram comigo, é para mim e para vocês. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. As atitudes que tomamos hoje perante Deus vão determinar o nosso futuro. Tudo que fazemos determina o que vai acontecer. É nós, na verdade, através do poder do Senhor e do Espírito Santo, somos guiados a fazer coisas boas. Porque eu acho que, penso eu, que é praticamente impossível termos aqui um irmão ou uma irmã, ou um pregador, uma pessoa que sobe aqui no púlpito e pense em alguma maldade, pense em fazer mal ao outro, ou em furtar, ou qualquer coisa que possa passar pela sua cabeça. Eu lembro de uma situação, né, que acho que já contamos aqui, eu, a minha esposa, né, na época que nós estávamos ainda em Cascais, né, e pronto, íamos à igreja, mas não era aquela coisa
Não era aquele crente a sério, acho que era um crente ainda que estava brincando com as coisas, mas pronto. E nós pagávamos para alguém fazer a inspeção do nosso carro, porque era um carrinho velho, e se eu fosse levar ele na inspeção, ele não passava, né? Então, olha, tem um cara aí que faz a inspeção, tu não te incomoda, ele faz passar. Claro, né? Ele subornava as pessoas lá. Acha que isso é certo? Claro que não, né, irmão? Paramos de fazer isso. Obviamente, né? Paramos de fazer. É só observar que as coisas, se eu vou subornar alguém para passar um carro que está ilegal e ainda vai prejudicar a minha família, porque se o carro está com o travão ruim, seja lá o que for, né, os amortecedores ruins, que são a segurança do carro. E eu sei que tem pessoas que ainda fazem, mas é um alerta para você. Parece pouco? É 35 euros a inspeção. Eu dou 50 e o carro passa. Mas pronto, então ficou na mão do rapaz lá, não é? Ou mais, sei lá eu. Não sei como é que está isso hoje, mas pronto. Esse tipo de coisa que nós, às vezes, cometemos falhas, né? Você que conduz, por exemplo, você que vai fazer uma rotunda, a rotunda está lá a 1 quilômetro, você pega e... eu vou virar aqui mesmo, mas é uma faixa contínua, né? É uma faixa contínua, tu não pode fazer isso. Mas faz, porque a rotunda está lá na frente. Mudar de atitude, irmão, mudar de atitude. As atitudes que tomamos hoje, perante Deus, vão determinar o nosso futuro. Daí depois você leva uma bela de uma multa, ou é parado pela polícia. Poxa, o que é isso? Deus não está comigo. O que é isso? Para que aconteceu isso? Aquela tribulação, aquela coisa, devendo, pagando multa cara, passou no sinal vermelho, e ainda reclama depois. Deus me perdoe, pá. Gálatas 6, meu querido. Capítulo 6, verso 7. Eu marquei aqui. Não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semeia, isto também colherá. Referente a isso que nós estamos a falar. Então, é óbvio, né? É óbvio que se você, que é agricultor, que conhece um pouco do que é tratar a terra e plantar uma semente, é certeza que você vai plantar uma sementinha de milho e vai nascer um pé de abacate. Não, né? Vai nascer milho. Então, o que você semear é o que você vai colher. Quer semear coisas boas? Será que você vai colher coisas ruins? Claro que não, pá. Agora, começa a semear coisas ruins para ver se o picaroto lá não começa a agir na tua vida e a coisa vira uma bola de neve. O que você acha de começarmos hoje a ter uma atitude de mudança para termos final que Deus planejou para a minha e sua vida? É uma proposta. Isso é uma proposta mesmo. Né? Começarmos hoje a fazer essa mudança. Tente. Não vai doer nada, te garanto. Não vai doer nada. Meu querido Léo, Isaías 48, versículo 17 ao 19. Isso aqui começou a ficar com eco, parece. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também sua
posteridade seria como areia, e os seus descendentes como o grão de areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Poxa, quer promessa melhor do que essa? Hã? É só escutar a Deus, é só escutar, seguir o que Ele tem para nós. Não vai ser só para o seu hoje, o Armin de hoje vai ser para quem vier depois de mim, na minha descendência. Ô, glória! Tenho que dar uma acelerada aqui, acho que não vai dar para falar de tudo, mas pronto. Glória a Deus por isso. Temos que entender que a história que o Senhor escreveu para nós é muito melhor do que aquela que nós queremos escrever. Aqui eu quero abrir outro pequeno parênteses, nós falamos disso essa semana, e por acaso a Sônia disse que comentou até com o pastor Hélio, ainda bem que o pastor Hélio não está, coitado, está trabalhando, né? Glória a Deus. Mas as pessoas, às vezes, quando entra o ano novo, né? Entra o ano novo e fala assim, agora eu tenho um livro com as folhas todas em branco e vou escrever a minha história, né? Não é bem assim, irmão. A tua história já está escrita. Já está escrita. A gente só tem que seguir as determinações de Deus para a nossa vida. Só isso. O Salmo 139, o verso 16 e 17, meu querido. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Já estava tudo escrito. Já estão escritas todas as coisas que vão acontecer contigo e comigo. Nós só precisamos obedecer, estar na direção do Senhor. Deus nos dá a chance de escolher o que queremos. Mas se não formos sábios, podemos fazer escolhas erradas e assim prejudicar o plano de Deus para nós. É aí que vem o perigo. Escolhas certas, escolhas sábias, que, como eu falei no começo, apresente ao Senhor tudo que você vai fazer. Ele vai dar aquele cliquezinho, vai sentir aquele calor no peito, aquela vontade, tá certo, é isso que eu tenho que fazer. Nós tínhamos que ir para Escalos, não é, Érica? Vocês tinham que ir para Escalos, vocês sentiram isso. Então, quer dizer, passar por essa tribulação nos dá aquele alívio, porque era a vontade de Deus ir para lá. Assim como todos os missionários que nós já escutamos histórias, e às vezes nós pensamos, coitados, estão lá sofrendo, estão lá, difícil a vida, difícil de arrumar alguma coisa, uma casa, um trabalho, mas Deus está no negócio. Deus está no negócio. É o plano de Deus para nós. E eu queria aqui, vou tentar falar de 3 pontos rápidos aqui, né? Vamos ver algumas atitudes e princípios que devemos iniciar. E justamente, e a propósito, estamos iniciando um ano, vamos aproveitar esse embalo das festas de Ano Novo, Vida Nova, e começamos essas novas atitudes hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu intitulei a primeira dizendo assim, ser aprovado no deserto. Precisamos ser aprovados no deserto. O deserto é o lugar onde Deus nos testa. E que, na verdade, somos e isso tudo, né, esse teste, é extremamente necessário para as nossas vidas. Todos nós passamos pelos desertos da nossa vida, né? E conquistamos para podermos chegar lá e conquistarmos as promessas. E foi isso que Deus fez com aquele povo naquela altura. Para que eles chegassem aonde era a promessa, eles tinham que passar por aquele deserto. E nós usamos essa terminologia e essa comparação para nós nos dias de hoje. Um ou outro problema que nós passamos é o nosso deserto. Uma ou outra privação, uma ou outra dificuldade
é o nosso deserto. Todos nós seremos testados em nossa obediência e fidelidade em algum momento de nossas vidas. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. É a Ele que nós temos que agradar. É a Deus que nós temos que agradar. Pelo poder que há no Espírito Santo, e que possa depositar em nossas vidas esse conforto e essa atitude de sermos aprovados. A nossa obediência ou a nossa desobediência irá determinar como será o final das nossas histórias. Como será? Números, Léo, 32, o 10 e o 11. Números, capítulo 32, 10 e 11. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então quer dizer, eu e você, né, corremos o risco de estarmos na desobediência e não vamos chegar nunca na terra prometida. Não vamos alcançar a promessa. Isso é bastante grave. 20 anos para baixo. De 20 anos para baixo, ninguém conheceu. 20 anos para cima, né? É para cima, claro. Eram os mais velhos, né? Aleluia. Imagina isso. Eu já estava perdido, pá. O outro ponto é ser grato em tudo. 5 minutos, hein? 5 minutos, vamos lá, rápido. Ser grato em tudo. O povo de Deus não foi aprovado na gratidão. Toda vez que sentiam fome ou sede, enquanto caminhavam rumo à terra prometida, reclamavam e pecavam. Eles facilmente se esqueciam do que Deus já havia feito. Todas as bênçãos que Deus já tinha derramado. Tudo que eles precisavam, daqui a pouco saía de uma rocha, abria um rio, as codornas caíam do céu, o maná vinha. As coisas aconteciam extraordinariamente. Mas isso não era o suficiente. Eles já haviam se esquecido de tudo que Deus tinha feito. E se tornaram ingratos. Tessalonicenses de novo, 1 Tessalonicenses, faz favor. 5, 18, desculpa. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Nós acho que se esquecemos disso. Nós nos esquecemos às vezes disso. Em tudo. Não é só nas coisas boas, em tudo. Não é só nas coisas bonitas, em tudo. Não é só quando vamos passear, é em tudo. Demos graças. Demos graças. Oh, Deus poderoso, em tudo dei graças. Vamos tentar terminar então. Não olhar para trás é o outro ponto. Não olhar para trás. Muitos de nós fazemos isso. Poxa vida, né? Quando eu estudava naquela escola. Quando eu ia naquela igreja lá no Brasil, a coisa era diferente. Quando eu ia naquela igreja lá em Angola, lá em Moçambique, o pessoal pulava, cantava, aqui o pessoal é meio devagar. Glória a Deus, não é nada. Não podemos olhar para trás. As necessidades do povo
daquela altura, né? Os faziam olhar para trás, murmurando, achando que o que tinha no Egito era melhor. Olhavam para a velha vida. O Egito, para nós, é a vida de pecado. É a vida antes de conhecer a Deus. Coloca lá, Léo, faz favor, rapidinho. Êxodo 16, verso 3. Santo e poderoso. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Acha? O que eles foram pensar? Claro, estão no deserto, né? Morto da sede, morto da fome. A preocupação deles era essa. Queria estar lá no Egito, mesmo sendo chicoteado, escravo, mas eu estava na frente de uma panela de carne e pão. E eu uso isso para nós hoje. Você às vezes prefere estar na frente de um banquete do que fazer a obra do Senhor? Do que levar a palavra para algum aflito? Do que levar uma cesta básica para algum necessitado? Do que ir buscar pãozinho ali para nós termos aqui à noite? Será que nós estamos fazendo o que era devido fazer? Será que nós estamos cumprindo com o que Deus colocou no coração de cada um para fazer? São coisas que às vezes a gente pensa, só eu faço, é nada, irmão. Nós somos aqui, hoje é claro, né, sexta-feira está um pouco menos, mas nós chegamos, acho que a 200 pessoas. 200 pessoas. O mês só tem 30 dias. Se cada um fizesse alguma coisa, um dia do mês, se cada um fizesse, sobrava gente, pá. Nós ia ficar 2, 3 meses sem fazer nada, porque, né? Mas não. É pesquisa, né? É pesquisa. Uma igreja com 200 membros, 20. 20 fazem. Santo e poderoso. Quando olhamos para trás, perdemos o melhor que está à frente. E esse eu anotei aqui, Léo, não precisa não. É o Lucas 9,62 que diz assim, Jesus lhe disse, né? Que todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não está apto. Você fica olhando o passado, você fica olhando que, era bom, era um pecado que eu tinha lá, mas era tão bom, pá. Fica olhando para trás, fica. Você não é digno. Puxa, como era bom, sentava numa esplanada, tomava uma cerveja, fumava uns 2 cigarros. Vícios que nós tínhamos, pecados que nós tínhamos. Aquilo parecia tão bom. Esquece isso, irmão, esquece, acabou. Você é de Deus agora. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus escreveu uma linda história para nós, e os planos dele são maravilhosos para nossas vidas. Portanto, não podemos nos desviar desse projeto. E esse projeto inclui a salvação por Cristo, Jesus, Filho de Deus. Não podemos esquecer disso. Nós somos salvos pelo sangue do Senhor. Léo, Romanos 5, 1. Estou quase terminando, meu irmão, desculpa que está passando ali. Eu sei que foi o Alex que tomou muito meu tempo aqui, mas eu não vou reclamar, porque eu prometi que nós temos aqui 15 dias para não reclamar. Alex, obrigado por ter vindo aqui, meu filho, por ter falado aqui, glória a Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo nós temos paz com Deus. Através do Senhor, você aceitou a Cristo? Você conhece a Cristo? Você tem paz com Deus. Se ainda tem alguma coisa que você precisa ajustar, começa a mudar de atitude hoje. Começa a mudar de atitude. Vou terminar.
Só falta mais uma parte aqui e mais um texto. Que possamos ser obedientes. Que possamos ser obedientes, meus irmãos, a Deus de todo o nosso coração. Que nós possamos ter essa convicção de ser obediente a Ele, de todo o nosso coração. Ser grato a Ele por tudo o que fez por nós. Se nós começamos a agradecer o que nós temos, daqui a pouco vem coisas que nós nem pedimos, irmãos. Começar a agradecer o que temos. E não ficar olhando para o vizinho e falar, o cara trocou de carro, pá. E eu estou aqui com essa lata velha. Agradece, é teu carro, está pago. Agradece, irmão. Agradece. E não olhar para trás, desejando voltar para a velha vida de pecado. São os 3 pontos que eu queria mostrar para os irmãos e que Deus colocou no meu coração. E para terminar, Isaías 53, 5. Agora sim, é o fim. Glória a Deus. Desculpa, pastor. Está lá. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Você cometeu muitas transgressões? E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Glória, glória, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo que nós conhecemos. Quem mais faria isso por nós? Quem mais? Grupo de louvor, faz favor, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um. E tenha isso no coração. Espero que a palavra fale, ou tenha falado com cada um de nós aqui hoje. E que possamos ter essa consciência, que nós podemos mudar muitas coisas na nossa volta. Podemos mudar em nome de Jesus. Obrigado.